fato de eles não terem mais a família do lado, isso agrava o quadro da patologia, da deficiência mental? Sim, eu posso dizer que sim, porque eles sem familiares acabam perdendo aquele apoio. O vínculo familiar é muito importante na vida de cada um deles. Por quê? Porque é o berço, eles crescem com os familiares, de repente eles se vê sem esses familiares. Então o que acontece? Acaba ficando, perdendo a autoestima, perdendo a confiança em si mesmo. E a depressão pode chegar, com certeza. E quando o leigo, quando vê de fora o Lázaro, a gente pensa, existe um período de recuperação, vai existir um momento que esse idoso ele já teria condições de voltar para a família dele, se ainda tem essa família. Como que são os casos que vocês têm aqui? Olha, nós temos vários abrigados e praticamente 95% sem vínculo nenhum familiar. E aqueles que têm um vínculo familiar são pessoas que não têm condições de atendê-los também. Então, eu posso falar que são todos assim, sem retaguarda nenhuma familiar. Nós somos a família deles. E então, o que a gente pode pensar é que seria o destino final a casa para eles. Quer dizer, eles vão passar o resto da vida deles ali. Sim, infelizmente seria um destino final. Mas a gente procura da melhor maneira possível melhorar a qualidade de vida deles. Então, como eu disse, né, sendo a família deles, a gente oferece do bom e do melhor para cada um deles, tanto na parte da alimentação, na parte da saúde, na parte da alimentação, divertimento, esportes, tudo. Então a gente pode falar que eles têm um apoio assim para que busque, né, essa ressocialização. Também fazemos atividades externas, onde visitamos restaurantes, bares, parques, pesqueiros, zoológico, tudo que tem de atividade assim, de novidade e valor, a gente leva a eles. E aqui, em termos de recreação, o que funciona mais com eles? O que eles gostam mais? Olha, os homens de pescaria, né? São fanáticos em pescaria. Nós também temos uma horta, que eles trabalham bastante nessa horta. Para as mulheres tem a parte da culinária, que é feita também pela psicóloga. Temos a parte da TO, onde eles confeccionam tapetes, que são vendidos na feira da entidade. E nessa feira a gente leva todos eles para ver o trabalho deles expostos. Então a autoestima deles aumenta muito, eles ficam felizes demais vendo aquilo, né, que eles produziram estando exposto para a venda. Eles assistem televisão? Assistem. Quais são os comentários que eles costumam fazer assim das programações quando você está assistindo com eles? Assim? Bem, eles já falam, vote certinho, vote Lazinho. Todos eles, se votassem, né, já falam que votariam em mim. Maravilha, maravilha. Eles têm muitas informações assim do que acontece, eles sabem, eles veem jornal, eles assistem novela, futebol. Então eles têm toda essa... Aqueles que têm condições, porque tem muitos que não têm essa condição, mas os que têm condição, eles estão sempre assim atentos e esclarecidos sobre o dia a dia, o que acontece aqui na cidade. Alguns casos permitem, inclusive, leitura, alguns deles leem? Muitos são alfabetizados, mas também, esses muitos também têm a esquizofrenia. E na esquizofrenia vai perdendo com o tempo essa memória. Fica a memória passada, a memória recente é perdida, até que chega no ponto que também a passada é perdida também. Então eles perdem muito dessa alfabetização, perdem muito da leitura também. E existem casos de Alzheimer aqui? Apenas um caso. Apenas um caso. Nós temos várias pessoas com esquizofrenia e deficiência intelectual leve, grave e moderada. Muito bem. Agora, além do trabalho no PAI, você também faz trabalho na PAI? Sim, trabalho na PAI também. E é o oposto, quer dizer, aqui você trabalha com idosos, ali você trabalha com crianças. Como é que você define essas diferenças, hein, Ronaldo? Sim, bem, tudo é saúde mental. E tudo sendo saúde mental, eu posso falar que os nossos idosos aqui são crianças para a gente. E as crianças de lá também são aquelas crianças que precisam de atenção. A diferença é que os daqui, da associação, não têm família. Os da PAI têm família, né? Eles são parados pela própria família, então eles não moram lá. Aqui eles moram lá, eles só vão para estudar. E a gente dá um atendimento psicológico também, em grupo, às vezes individual, alguma intercorrência. É um apoio também na sala de aula, né? E agora eu também trabalho na casa que eles têm, que a PAI tem para atender jovens que não têm também essa retaguarda familiar. É uma casa com 15 jovens, onde todos também são muito bem atendidos pela equipe técnica. Tanto a PAI quanto o PAIVA fazem um trabalho maravilhoso que o Estado, seja ele o município, o Estado ou o governo federal, quer dizer, o Estado em si, ele deveria estar fazendo alguma coisa. De que maneira você acredita que o poder público deveria estar
auxiliando nesse processo de tratamento de idosos e crianças que não têm família? O fator principal é a atenção, reconhecer que eles existam. Tendo esse reconhecimento, a atenção seria voltada para eles e iriam produzir muito mais em favor deles, para melhorar a qualidade de vida. Eu falo em tudo: educação, lazer, saúde, moradia, né, vínculo familiar, o resgate social também. Então, resumindo, seria a atenção, o reconhecer que eles ainda existem. Porque antigamente, há muitos anos atrás, um abrigo era considerado um depósito de gente, onde as pessoas que tinham uma pessoa doente, eu falo doente ou deficiente, não era considerado ser humano. Então era jogado em algum lugar, num quarto fechado, e ficava lá, envelhecer, morrer, ficava assim. É o que na Bíblia a gente vê que eles, é o mesmo tratamento que davam aos leprosos na época. Sim, né? exatamente igual. O isolamento. Falou bem, mais ou menos isso. Por quê? Porque a sociedade tinha medo, tinha vergonha, tudo isso é preconceito. Hoje a gente pode falar que o preconceito ainda existe, mas está muito menos. As pessoas aceitam muito mais. Né, existe mais inclusão hoje? Existe sim, mas ainda é mínima do que poderia ser feito. Nesses passeios externos, você ainda sente um pouco o franzir de testa nas pessoas quando você chega com eles? Inicialmente sim. Nós chegamos com eles. Por quê? Porque eles são diferentes. A gente tem que reconhecer que eles são diferentes. São deficientes físicos, pessoas que têm uma aparência diferente das outras pessoas, né? Entre aspas, normais. Mas, como nós falamos, né? Eles são pessoas também, são seres humanos também, e precisam dessa reintegração. Então, no começo, até assusta um pouquinho. Eu não critico essas pessoas que se assustam, porque elas não têm... É uma reação natural, né, Lázaro, a princípio. Agora, depois da reação natural, é que a gente vê quem é a pessoa também, né? Sim. Quer dizer, existe um sentimento de repelir a essas pessoas que não são iguais a gente, né? Ou existe um sentimento de caridade? Né? Eu acho que é um ou outro. As duas coisas. Mas não tem que ser só a caridade. A gente não deve ter tanto dó deles, né? E sim aquela aceitação. A partir do momento que eu aceito uma pessoa assim, eu vou trabalhar de uma forma melhor e possivelmente melhorar a qualidade de vida deles. Por quê? O que eles precisam? De atenção. Foi o que eu falei, eles têm tudo aqui, tudo, né? O que eles precisam assim. E às vezes um sorriso, um oi, um bom dia, um aperto de mão. E isso daí a gente consegue bastante lá fora, sim. Hoje nós conseguimos. Nós vamos onde nós vamos. É claro, se nós vamos num lugar onde não somos bem recebidos, a gente não precisa de novo. É verdade, não volta, né? Sim. Aí não vamos de novo, vamos para outro lugar. Mas sempre assim, ultimamente, nos lugares que nós vamos, sempre muito bem recebido. Pelas crianças, pelos adultos, pelos profissionais das áreas. Quando nós vamos em restaurantes, né, que é um rodízio de pizza, rodízio de carne, eles já vem tudo picadinho pra gente, né, porque muitos não conseguem comer direito, então já vem tudo preparado, a gente avisa antes e fica tudo assim, muito assim, receptivo pra gente. Vamos conversar um pouco sobre o PV. Você conversou com a gente na festa de confraternização da coligação que você adorava ir aos comícios políticos. Pô, mas agora chegou a sua época de ser um candidato, mas não tem mais comícios políticos para você agora ser o político no palanque. Mudou essa situação, né, Lázaro? Sim. Uma outra maneira de divulgação, talvez, do candidato. Sim, infelizmente, apesar de eu não ter muito dom da palavra, mas eu admirava quem tinha. E eu vi, como eu disse, né, na outra matéria aqui, eu assisti muitos políticos que até não existem mais, né? Incluindo aí Figueiredo, Tancredo Neves, né? Muito. Independente da sua, como fala, da sua preferência, quem que te chamava a atenção pela oratória, assim? A oratória mais humilde era a que mais me chamava a atenção. Eu posso falar que eu não falo hoje com muito entusiasmo não, mas o Lula que atingia mais com o que ele falava. Isso daí na década de 80, muito tempo atrás. Passava talvez o que? Uma coisa autêntica, uma coisa verdadeira. Ele passava a humildade e passava assim uma verdade pra gente. Alguma coisa que dava pra gente até confiar. Mas hoje eu vejo que tem muita diferença. É complicado hoje, sim, né? Sim. Analisar a história desse nosso ex-presidente é coisa para estudioso mesmo. Mas vamos deixar para o Lula. Falemos sobre a sua campanha, então, reta final, agora faltando um pouco menos que 2 semanas para a eleição. E suas expectativas? Bem, a
expectativa é de todos. Todos os candidatos entram acreditando que vai dar. Eu acredito que vai dar também. Como eu tenho um histórico, há 8 anos atrás, ser o segundo mais votado do PV, eu acredito que eu posso ser de novo, e sendo, eu estaria eleito. Muito bem. Então conta pra gente aí o seu número. Meu número é 43007. É só lembrar do James Bond. Fantástico, olha, você não tenha nem dúvida, porque na hora que eu estava fazendo o trabalho de edição, quando teclei o seu número no GC, que é aquelas letras que a gente coloca na legenda, em cima da imagem, 43007, eu pensei no James Bond na mesma hora. Muito fácil lembrar seu número, Lázaro. Então, eu voto certinho, voto Lazinho, Lázaro Leone, 43007. Muito obrigado pela conversa, viu, Lázaro? E que Deus abençoe o seu trabalho, continue te abençoando muito nessa missão de vida. Eu acho que é uma profissão de fé o que você tem feito por essas pessoas, o que te trouxe aqui e o que te faz permanecer aqui é uma luz muito bacana e que continue brilhando em você, viu, querido? Sempre agradeço pela atenção e agradeço a todos pelos que estão apoiando a gente, principalmente a você. Muito obrigado. Nas mãos do povo, não vou ficar parado sem um plano certo, andando